Olá galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui então em mais um domingo para trazer mais um caso para vocês. E hoje o caso que eu decidi trazer é da Lacey Fletcher, uma jovem de 36 anos que foi encontrada literalmente derretida em seu sofá após passar anos sentada no mesmo local por negligência de seus próprios pais. Se você quiser saber de tudo o que aconteceu, todos os detalhes já sabe, fica aqui comigo até o final que eu vou contar tudo para vocês. Mas antes de começar a falar, eu quero pedir para você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações, tem vídeo novo todo domingo. E quarta-feira é que eu trago tanto casos criminais como síndromes e transtornos de filmes e séries, agora um livro da área também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like no começo do vídeo, me segue lá pelo Instagram, @mente.psique. Lacey Ellen Fletcher nasceu no dia 25 de novembro de 1985. A cidade em que ela nasceu foi em Sligter, Louisiana, e os seus pais eram Sheila e Clay Fletcher. A família Fletcher se mudou para a casa onde ela morou até o dia da sua morte, quando Lacey tinha cerca de 9 anos de idade. Era uma casa de 2 andares e ficava localizada na Tom Drive. Quando Lacey chegou ali, ela rapidamente fez amizade com diversas crianças que moravam ali em uma rua que era um beco sem saída. Ela também frequentava a escola e na escola ela tinha muitos amigos, ela brincava muito, era uma criança normal. Lacey também jogava no time de vôlei da escola e ela ia todos os domingos com a sua família para a igreja batista. Mas acontece que com o passar de alguns anos ali na escola, ela foi diagnosticada com autismo, o que as crianças que conviviam com ela, os seus amigos e até familiares, eles não haviam notado nenhuma diferença. Porque como eu falei para vocês, ela não era uma criança reclusa, ela não era uma pessoa que tinha problema em socializar e em até participar nas atividades da escola. Porque normalmente quando nós pensamos em autismo, automaticamente vem à mente uma pessoa que não se dá bem socialmente com ninguém, mas isso é um fato até interessante de notar, porque nem todos os autistas são iguais e eles podem apresentar sim sintomas diferentes. Mas só que mesmo com o seu diagnóstico, ela continuou frequentando a escola normalmente, brincando com seus amigos normalmente. Porém, tudo mudou quando ela começou a entrar na fase da adolescência. Como Lacey possuía o transtorno de espectro autista, ela tinha uma mente, vamos dizer, um pouco mais infantil. Enquanto as adolescentes pensavam em maquiagem, roupa e até garotos, ela na verdade gostava mais de coisas de criança. Ela adorava filmes da Disney, não que gostar de filmes da Disney seja algo considerado como infantil, porque eu inclusive gosto muito. Mas enfim, ela tinha realmente essas características assim que o fazia ter dificuldade em socializar agora no ensino médio. Mas mesmo assim as pessoas a descreviam como ela sendo uma pessoa pensativa, apesar de ser um pouco diferente, ela era muito doce. Um amigo até que a conheceu no ensino médio disse que ela era a pessoa mais doce que ele já havia conhecido na vida e ela era muito gentil. E isso fez com que Lacey, infelizmente, ela desenvolvesse uma ansiedade social, porque ela teve muitos problemas na escola, ela já não gostava mais de socializar e cada vez mais ela ia ficando em um mundo fechado só dela, e até os seus amigos da época em que ela era criança, ela também se afastou, ficando mais reclusa. Ela teve ajuda até de profissionais, ela fazia terapia constantemente, mas aquilo não parecia que melhorava a sua condição. E nisso seus pais decidiram intervir e a decisão deles foi tirá-la da escola. Então, quando ela estava na 9ª série, ela saiu da escola e ela começou a estudar em casa. A partir daquele momento, as pessoas que a conheciam começaram a dizer que começaram a ver ela bem menos. Aos cultos de domingo, ela parou de ir e cada vez mais realmente as pessoas não viam ela. Algumas pessoas até se perguntavam por onde é que ela andava, mas anos foram se passando até eles nunca mais a verem. A última vez que se tem relato que ela foi vista foi quando ela tinha 21 anos de idade pelo seu vizinho Robert Blades, ou seja, fazia cerca de 15 anos praticamente que ela não saía de casa. Ele disse que a viu fazendo exercícios com pesos leves, o que ele achou um pouco estranho, ele disse, porque ela
sempre foi e ela era muito magra. Mas ao contrário de Lacey, os seus pais, eles não se isolaram do mundo. A família continuou tendo a rotina social normalmente, continuou vivendo a vida tranquila. Eles continuavam indo à igreja, continuavam saindo com seus amigos. Esse vizinho, ele se questionava onde estava Lacey. Inclusive, ele perguntou para o pai dela onde que ela estava e ele apenas disse que ela tinha esses problemas sociais, esses problemas mentais, então ela mesma preferia ficar em casa. Aquilo ele achou um pouco estranho, porque imagina, você nunca mais ver uma pessoa na rua, é algo preocupante mesmo, mas enfim, ele levou a vida e apenas seguiu. E assim, gente, os pais de Lacey, eles tinham bons empregos, eles eram pessoas estudadas ao que se sabe, então não eram pessoas que não sabiam como lidar com aquela situação. O pai de Lacey, o Clay, ele tinha um emprego importante em uma associação de preservação da memória da Guerra Civil Americana. A Sheila, ela já foi policial, ela já foi vereadora também e atualmente ela trabalhava até recentemente na promotoria, mas ambos eles foram afastados do trabalho após ter sido descoberto o que aconteceu com a Lacey, a filha deles. Como eu falei para vocês já, ela tinha autismo e essa ansiedade social. Surgiu outro boato também que ela foi diagnosticada em 2002 com a síndrome do encarceramento. Essa síndrome é um problema neurológico que faz com que a pessoa perca todos os movimentos do corpo. Ela fica apenas basicamente com o movimento dos olhos, da pálpebra e também do globo ocular. Mas só que o legista falou que não havia sinais que ela havia essa síndrome do encarceramento. E tem muitas fontes assim, se você for pesquisar na internet, inclusive, a maioria dos locais vão te falar que ela tinha essa síndrome do encarceramento e não a síndrome do autismo em si. Mas o que se sabe até agora é que o legista falou que não tinha sinais de que ela tinha essa síndrome e ele não sabia de onde surgiu essa ideia também. Ele falou que ela apenas havia sido diagnosticada com autismo e com ansiedade social. Então, o pior aconteceu, ninguém sabia o que acontecia dentro daquela casa de portas fechadas. Todas as pessoas que conheciam os pais de Lacey, a família Fletcher, acreditavam que eles eram pessoas decentes, inclusive os seus amigos diziam que o que aconteceu ali, o que foi divulgado, eles não poderiam imaginar que os dois seriam capazes de fazer aquilo, porque a visão que a sociedade tinha deles era muito diferente do que aconteceu realmente dentro daquela casa. No dia 3 de janeiro de 2022, recentemente nesse ano, Sheila ligou para a polícia, para o 911, para pedir ajuda porque a sua filha não estava conseguindo respirar. Ela estava basicamente inconsciente e sem resposta. Mas só que quando a polícia chegou naquele local para atender ao chamado, eles viram algo que foi muito perturbador. Não era apenas uma pessoa que havia passado mal e estava deitada inconsciente. Era uma cena horrível que inclusive os socorristas que já costumam trabalhar com cenas assim, eles disseram que nunca viram algo daquele jeito em toda a trajetória profissional deles. O que aconteceu foi que Lacey, ela estava muito magra, ela tinha cerca de 46 quilos, como eu falei para vocês, tinha 36 anos, ela estava deitada no sofá e o seu corpo já estava em estado de decomposição. Acredita-se que ela já havia morrido há cerca de 24 a 48 horas e ela estava basicamente derretida no sofá, literalmente derretida no sofá. O sofá, ele tinha um buraco nele que os pés dela estavam para dentro daquele buraco e o que eu vou falar agora, o que eu já falei já foi um pouco meio forte, mas vai ficar um pouquinho mais pesado agora, porque ela estava cheia de feridas, ela tinha feridas nas nádegas, em todo o seu corpo, ela estava cheia de fezes, de urina. A cor do seu cabelo era loiro, mas não dava para enxergar a cor natural de tanta sujeira que ela tinha. E como ela tinha muitas feridas, ela estava em estado de decomposição, o seu corpo estava grudado no sofá. As suas nádegas estavam grudadas no sofá, ela estava derretendo ali. E acredita-se que todo esse processo das feridas não aconteceu quando ela estava morta, mas sim quando ela estava viva. Ali não parecia que ela estava há um dia sentada no sofá, parecia que ela estava há 12 anos sentada naquele sofá, sem sair dali, só fazendo as suas necessidades ali, nem indo ao banheiro, nem indo tomar banho, apenas ali. Uma das coisas mais estranhas de tudo isso era que todo o resto da casa era uma casa completamente limpa e organizada, mas o local onde ficava a filha do casal era um local que nem nos piores filmes de
terror consegue descrever aquela cena. Os policiais falaram que tinha larva por todo o corpo dela, tinha larva nas feridas dela, que aquelas feridas eram feridas de muito tempo por ela estar naquele mesmo local, sentada, deitada, como eu falei pra vocês. Inclusive, gente, essas feridas, essas úlceras nela eram tão profundas de tantos anos que até os seus ossos estavam apodrecendo. Então é algo assim que você pensa, como que pôde chegar a esse ponto? Os policiais falaram que Clay, o pai de Lacey, estava parado na sala, completamente sem emoção, e a mãe dela, Sheila, estava sentada com os braços no rosto e parecia estar chorando. Naquele momento, os policiais não sabiam muito bem o que fazer, porque quando é um assassinato direto, de que um pai vai lá, pega uma arma e taca no filho, eles sabem que precisam prender, mas naquele momento era algo por negligência, que ela foi se decompondo aos poucos dentro da própria casa dos pais, então eles não chegaram a prender os pais de imediato, mas quando eles viram aquela cena, eles acharam aquilo muito estranho, que tinha alguma coisa muito errada naquilo, que aqueles pais não eram pais cuidadosos, que estavam preocupados com a saúde da filha, por isso que ligou para o corpo dos policiais e socorrê-la. Então, eles levaram aquele caso para o júri popular. Quando os pais foram questionados o porquê que ela estava naquela situação, eles falaram que aquilo foi por vontade dela, porque ela não tinha vontade de sair daquele sofá, ela não tinha vontade de sair de casa, e também ele falou que o pai dela, o Clay, falou que ela estava comendo menos, então era por isso que ela estava tão magra. Mas ok, ela estava comendo menos, e como que explica os ossos da sua filha apodrecendo em um sofá? O sofá fez um buraco enorme. Eu vou passar aqui a foto na tela para vocês, que tem um buraco enorme no sofá, onde ela ficou ali por anos. Como que isso explica? Como que a família nunca procurou uma ajuda externa? Enfim, essa resposta que eles deram é um tanto quanto duvidosa, porque você simplesmente ver algo que está ali do seu lado, a sua filha, o fedor que tudo aquilo exalava de fezes e urina, a forma como ela estava totalmente deplorável, é impossível que não se note, que não se veja que algo muito ruim está acontecendo com a sua própria filha. E a causa da morte dada pelo legista foi justamente de negligência crônica grave. Como eu falei para vocês, não foi uma negligência de um mês, de 2 meses, de um dia, de um ano, foram negligências de década, em que uma mulher, que ela já era uma mulher, não era mais uma criança, uma mulher foi submetida a ficar naquele estado. Ela precisava sim de ajuda profissional, de acompanhamento terapêutico, quem sabe até intervenção medicamentosa para ajudá-la a se desenvolver, porque como eu falei para vocês, ela era uma criança extremamente feliz, ativa, ela não tinha dificuldade de socializar, ela passou por um momento difícil na sua vida, na sua adolescência, mas aquilo não significa que não pode ser contornado. Até pessoas que não apresentam transtorno de autismo podem ter problemas de socialização em algum momento na escola, porque a escola é realmente um ambiente complicado. Ela poderia muito bem superar aquilo com a ajuda certa de profissionais certos, mas não, ela simplesmente foi jogada para um sofá e se decompunha aí ao longo dos anos. O legista falou que ele nunca havia visto um caso daquele jeito. Ele disse que ele era uma pessoa forte, mas aquilo o emocionou muito, e também aquele era o pior caso de negligência que ele já viu na vida dele. Como eu falei para vocês, eles não foram presos, e até os vizinhos e familiares e amigos não imaginavam ainda tudo o que estava acontecendo. Inclusive, eles falavam com o Perzar, com os pais de Lacey, falando meus sentimentos pela morte da sua filha, imaginando que eles eram apenas uns pais de luto. Tinha uma mensagem curta no Facebook que dizia: mamãe e papai te amam muito, e o link do obituário da Alice. Então, era algo assim bem curto, rápido e direto. Não tinha muitas emoções nas palavras. Mas você também não vai julgar a forma como pais expressam lutos, porque muitos não gostam de dizer muitas palavras da internet, porque é uma dor muito grande, muito recente. Mas, dado o histórico que esses pais tinham, como eu mencionei para vocês, realmente foi uma mensagem assim, sem emoção alguma. Eles não demonstravam sentir emoção alguma. Mas o tempo foi passando, então eles começaram a ser julgados por tudo aquilo que estava acontecendo. Foi liberado ao público o que aconteceu com Lacey, então as pessoas começaram a pressionar eles muito, mas eles apenas mandaram uma mensagem pelo advogado dizendo que eles não queriam reviver o luto da sua filha através da mídia, então eles não iriam falar nada. No julgamento que teve dos pais, as imagens foram mostradas, inclusive do corpo dela, eram imagens tão pesadas, que tinham pessoas ali da área da saúde para cuidar, caso alguma pessoa
pessoa passasse mal, porque eram imagens muito fortes, muito fortes mesmo. Eles foram julgados, foram presos nesse primeiro momento, mas eles pagaram uma fiança de $300 mil e ambos saíram da prisão. Até agora o que se sabe é que os pais ainda estão tentando provar a sua inocência, se é que tem como provar a inocência disso de alguma forma. A mãe de Laci, a Sheila, fala que ela sempre limpava as feridas da sua filha todos os dias. E a filha, ela nunca reclamou de dor, ela nunca falou que aquilo machucava ela, então eles não procuraram ajuda médica externa. Mas eu já falei pra vocês aqui, mesmo assim, mesmo a filha não reclamando, como que não vê? Porque era algo claramente muito visível. E pensar que pessoas como Laci são realmente vulneráveis na sociedade, precisam de ajuda, precisam de uma rede de apoio, muito mais do que pessoas que não possuem algum transtorno mental, mas ela simplesmente foi negligenciada pelas pessoas que deveriam mais amá-la no mundo. E se você pensar, meu Deus, quantas crianças, quantos jovens, até quantos adultos podem estar sendo negligenciados pelos seus pais nesse exato momento? Eu espero que não muitos, eu espero que os pais realmente cumpram os seus papéis de pais e amem os seus filhos e cuidem deles incondicionalmente, porque a maioria dos pais que você conversa fala do amor intenso que é ter um filho, e é muito difícil quando você vê que a crueldade foi praticada justamente por eles. Mas eu falei pra vocês que eles foram soltos sob fiança, mas isso não quer dizer que acabou o julgamento deles. Está para ocorrer outro julgamento em outubro, e eu espero que eles realmente sejam presos e que a justiça seja feita, enfim, porque eles fizeram com que Laci tivesse a sua vida inteira perdida, uma jovem que tinha um futuro inteiro pela frente. Então, no decorrer que for tudo acontecendo em outubro, depois que houver o julgamento, vai se confirmar se ela tinha realmente aquela síndrome do encarceramento que eu falei pra vocês ou não. Qualquer coisa, se tiver grandes novas notícias, eu faço mais um vídeo sobre esse caso para dar a conclusão dele, ou então eu faço apenas um post aqui na comunidade para falar pra vocês o final desse caso. Mas é isso, eu vou acompanhar, eu realmente quero muito saber o que vai acontecer. E nós esperamos, eu e você esperamos, que a justiça seja feita. Gente, é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários o que foi que vocês acharam, se vocês já conheciam, se vocês já ouviam falar. Deixe aqui também se você tem alguma dica para outro caso que eu trago aqui em um próximo domingo, pode deixar aí embaixo, que eu trago sim, eu anoto todos. Eu já agradeço por ter assistido até o final. Valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau.